Boa noite, dando início a mais uma live do IARGS, hoje com o Dr. Rodrigo Brandalize, vai nos falar sobre a interceptação telemática. Boa noite, Dr. Rodrigo. Já vou lhe chamar aqui, aí faço as apresentações. Boa noite, Terezinha. Bom, Oi, Kalin, tudo bem? Oi, doutor Rodrigo, tudo Olá, bem? tudo bem? Acho que agora Bem-vindo. tudo funcionando direitinho. Sim, a Direitinho. princípio tudo direitinho. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos Então, lá. boa noite, uma boa noite a todos. Vamos lá, vamos participar dessa honrosa oportunidade de compartilhar aqui com o Yargues esse tema que para mim é um tema importante, né? Especialmente na função que Com que eu certeza possuo, é. né? Não é um tema muito importante e moderno, que a gente tem que entender, e como a gente estava conversando agora um pouquinho antes, são duas coisas diferentes, né? A interceptação telefônica e a interceptação telemática, que agora tu vais nos explicar. Eu vou pedir licença, mas eu tenho que dizer as palavrinhas que a doutora Sulamita sempre solicita para a gente. À Então, eu vontade. tenho um textinho aqui. A diretora do IARG, Sulamita Santos Cabral, que eu também sempre me engano, saúda todos os participantes dessa live e agradece imensamente, então, ao Dr. Rodrigo Brandalize, que hoje vai nos falar sobre a interceptação telemática. A diretoria do IARGS agradece a assessora de imprensa Terezinha Tarcitano, que juntamente comigo está fazendo a transmissão das lives aqui pelo canal do Instagram. E nós agradecemos ainda toda a equipe do IARGS pela colaboração que possibilita a realização dos eventos online. Lembramos que o site, o blog, o canal do YouTube, o Instagram, o Facebook e o Twitter estão constantemente atualizados. E todas as nossas lives ficam depois disponíveis no canal do YouTube também. Então, se inscrevam, ativem o sininho para participar. Todas as videopalestras, todos os artigos, tudo disponível no site e no canal do YouTube. Bom, assim feita a nossa introdução, eu vou ler o currículo, então, do Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo Brandalize, que é promotor de justiça do Rio Grande do Sul, mestre em ciências jurídico-criminais pela FDU, é assim que se lê? De Lisboa. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Da Universidade de Lisboa. Doutorando em ciências jurídico-criminais também pela Faculdade de Direito de Lisboa, da Universidade de Lisboa, perdão. Professor de processo penal na graduação e de direito penal e processo penal em cursos preparatórios e de especialização na FMP Rio Grande do Sul. É autor do livro Justiça Penal Negociada, pela editora Juruá, além de diversos trabalhos publicados em livros e revistas jurídicas nas áreas indicadas, que é o penal e o processo penal. Doutor Rodrigo, então, tu estavas me explicando mais cedo que a interceptação telemática é uma interceptação dos dados de celular, é isso? Vamos lá. Então, antes de tudo, mais uma vez, vamos lá. Antes de tudo, uma boa noite a todos. Agradeço a doutora Sulamita pela oportunidade que o IARGS me proporciona. Não apenas a ela, a todos os envolvidos nessa nossa live pela oportunidade que me proporcionam, ao público que nos acompanha. Já vou acompanhando aqui alguns nomes conhecidos participando, porque nada mais é do que uma oportunidade de compartilhar opiniões, de compartilhar experiência, mais do que pensar nisso como uma aula. E sim, sou professor, sou promotor de justiça, mas é uma oportunidade de a gente de compartilhar informação, de compartilhar experiência e de aprender o que é mais importante, né? Porque, ao fim e ao cabo, eu sou promotor de justiça, muito provavelmente há advogados, há defensores públicos que aqui atuam, que têm uma outra visão, que têm uma outra experiência sobre esse assunto e que, obviamente, fazem o contraponto que se mostra necessário. Bom, nós estávamos conversando antes, né, contando um pouco das histórias de Pelotas, que é a cidade que nos une. Isso mesmo. Que é a cidade que nos une. Mas falando um pouco do tema propriamente dito, na medida em que nós temos que, hoje em dia, ainda mais por conta do que a pandemia nos determinou, como home office, recolhimento em casa, enfim, nós nos aproximamos cada vez mais da tecnologia. Qual a tecnologia? A tecnologia que nos circunda, especialmente pela internet.
E aí que começa a grande diferenciação. De um lado, nós temos este aparelho que eu estou usando agora aqui para fazer a live, que é um aparelho que nós chamamos de aparelho telefônico, mas que carrega sinais de telefonia e que carrega sinais de internet. Eu tenho uma filha, ela tem 11 anos de idade, ela juntou o dinheirinho dela, comprou o celular Sim. que ela queria, e ela me disse assim, pai, ele tem um aplicativo de telefone. Eu disse, mas filha, isso é um telefone. Né? Ele é um telefone, não é um aplicativo. Ela já sabe assim, melhor do que a gente, não é mais um telefone. Não é mais um telefone, mas isso só para notar que nós temos essas duas peculiaridades, que a minha filha, aos 11 anos, já acha que é um aplicativo do aparelho. Né? Nós trabalhamos de uma outra forma. E aí que vem toda a diferença. A interceptação telefônica trabalha com os sinais que são de telefonia. A interceptação telemática trabalha com os sinais relacionados especialmente à internet. Claro, podem ser outros sinais, não é essa a discussão, mas que não sejam sinais de telefonia. Né? Aqui o Kleber Miller, você conhece ele? Não conheço. O Kleber Miller foi diretor do Instituto Geral de Perícias aqui no Rio Grande do Sul e ele trabalhou comigo no gabinete de assessoramento técnico do Ministério Público. Uma das partes da minha carreira foi coordenar esse gabinete. E ele coordenava junto comigo, eu na institucional, ele na administrativa. Bom, aprendi com ele muita coisa, muito termo e só relacionado com isso, porque ele é um aficionado. Bom, mas então, essa é a principal diferença. Onde é que nós vamos lidar, tentando trazer de uma forma mais próxima da realidade que nos une nesse contexto? É Instagram, é WhatsApp, é Facebook, é e-mail, é Instagram, Messenger. Todos esses aplicativos que envolvem, com os quais nós precisamos de sinal de internet, são passíveis de... Doutor, é importante a gente dizer que também não precisa ser só no celular, né? Que isso pode ser no tablet, pode ser no computador, dá para usar, né? Em outros aparelhos, digamos assim. Eu sou um pouco... Tu disseste antes, né? Eu sou promotor de justiça do milênio passado, né? De 1998. Né? Eu sempre brinco, já que a gente está falando desse tipo de tecnologia. A minha maior alegria foi quando chegou um aparelho de fax na promotoria, que conseguia resolver os problemas de plantão lá no interior. Hoje em dia, quem é que usa fax? Não tem. Pergunta aos meus alunos em sala de aula, alguém conhece um fax? Aí alguém grita lá assim, meu avô tem um guardado. Então, só que hoje em dia a gente carrega até no relógio. Sim, é verdade. Esses relógios que fazem não só os relógios das marcas de telefone, mas aqueles aparelhos que se usam, por exemplo, que os atletas usam para fazer medida de pulsação, enfim, quilometragem. Isso tudo se usar sinal diferente da telefonia, invariavelmente acaba usando, eles são tratados então como dados telemáticos. Sim. Né? Então, essa é a diferenciação mais importante. Bem, aí a gente fala de interceptação. O que é interceptação? A interceptação, em sentido amplo... Só um detalhe. A lei que regula o que nós chamamos de interceptação telemática é a mesma lei que regula a interceptação telefônica. A 9.296 do ano de 1996. Bem, é tão antiga assim? Pois então, veja só. Não, eu não sei, não tinha isso na minha cabeça, que era uma coisa tão antiga. Agradeço aqui as palavras da Gisele. Da doutora Sulamita. A Gisele é filha dela e a doutora tem um canal do Instagram, então ela usa da filha. Bom, então, ela está dando boa noite, cumprimentando agradecido às duas. A nossa Constituição já falava na interceptação de dados, né? Sim. Mas o que é de fato a interceptação? A interceptação vamos dizer assim, é a participação de um terceiro durante o fluxo da conversa. Nesse momento aqui, né? Certo. Nesse momento. A nossa conversa está acontecendo e alguém participa dela.
claro, nós temos várias pessoas participando agora na live, né? Essas pessoas todas, elas não, vamos dizer assim, elas se inserem na conversa, mas elas não interceptam a conversa porque isso é um canal aberto, né? Sim, elas estão sendo convidadas, né? As pessoas podem... Ó, agora é a Gisele mesmo agora falando, a Gisele... ó, foi tua aluna no intensivo Obrigado, da FMP. Obrigado, Gisele. Muito obrigado mesmo. Então, as pessoas estão participando, nós sabemos disso. A interceptação é a participação de um terceiro, quer dizer, é a presença de um terceiro na conversa, sem que quem esteja conversando não saiba. Sim. Né? Essa é a interceptação. O que pode acontecer? Vamos lá. O que pode acontecer? Pode acontecer que os dois estejam conversando, mas um saiba do que está acontecendo. E aí a doutrina chama isso de escuta. Né? Sim. Por exemplo, vamos lá, vamos pegar, grosso modo, o que dá para dizer do nosso público aqui. Eles estão fazendo uma escuta telemática. Nós sabemos que haveria participação de pessoas. Não necessariamente essas que estão aqui, mas pessoas que estão participando. Então, o que diferencia a interceptação da escuta? A interceptação é o terceiro completamente afastado do nosso conhecimento. A escuta é quando alguém participa com pelo menos um dos participantes sabendo que isso está acontecendo. Quando a gente abre o Viva Voz, por exemplo, dos aparelhos telefônicos. Tá? Tanto faz a ligação, se esse Viva Voz é ligado na nossa linha comum das operadoras de celular ou do WhatsApp. Do internet, WhatsApp, tá. É isso, tá? Ele abriu o Viva Voz, alguém passou a participar com o meu conhecimento, pelo menos. Né? E a gente tem o que se chama de gravação. A gravação, que também está acontecendo ao mesmo tempo, né? Um de nós grava o conteúdo daquilo que está ocorrendo, grava o conteúdo da conversa. De novo, o que vai diferenciar é o tipo do sinal, o sinal telemático e o sinal telefônico. Né? Essas são as três concepções básicas. Não há dúvida que para fins de interceptação, ou seja, o terceiro que está participando com desconhecimento dos demais, não há dúvida de que para isto tem que ter a autorização judicial. Tá? A interceptação tem que ter autorização judicial. A gravação, ou seja, isso que alguém faz agora de gravar a nossa conversa, nós dois, um de nós dois gravar a nossa conversa, tá? Isso é permitido porque essa conversa pelo menos pertence a nós dois. Certo. Tá? E isso é uma informação importante nessas comunicações telemáticas. Agora, o que a doutrina e a jurisprudência têm oscilado um pouco é no que diz com a escuta. Quando alguém... Eu estou fazendo uma ligação por WhatsApp para ti, por exemplo, Ana Amélia. Tá. E aí eu peço para alguém fazer o registro dessa conversa. Tu não sabes, sim, não mas eu sei. Tu mesmo quem faz essa gravação. Exatamente. E também nem avisa a pessoa, né? A pessoa não é informada disso. Nem avisa a pessoa. Não, eu botar minha filha para fazer isso. Naquela que acha que é o aplicativo do telefone. Sim, eu botar minha filha a fazer isso sem que tu saibas. Tá? Isso, então, que é a participação do terceiro com alguém sabendo, que se chama de escuta, tem uma oscilação tanto na doutrina como na jurisprudência. Há decisões do STF dizendo que precisa de ordem judicial, há quem sustente a necessidade de ordem judicial, como, por exemplo, o professor Renato Brasileiro de Lima. E teve um concurso, aí a dica para quem foi, para a Gisele, que foi minha aluna, teve um concurso para delegado da Polícia Civil no Mato Grosso. Sempre confundo, se não me engano, foi no Mato Grosso, que caiu isso, e a resposta que eles consideraram correta é de que haveria necessidade de da ordem judicial. Independentemente, eu particularmente não concordo, porque se eu posso gravar sozinho, eu entendo que eu poderia pedir ajuda de alguém para gravar. Né? Digamos que eu não tenho conhecimento. Né? Mas, veja bem, tem uma decisão muito... Se alguém tiver interesse em procurar um pouquinho mais as decisões do STF, tem a coletânea de jurisprudência de direito penal e direito processual penal que está disponível no site do STF. E tem uma decisão do ministro Nelson Jobim,
Ele foi o relator nesse sentido. Toda vez que houver participação de terceiro, sabendo-se ou não, haveria necessidade da ordem judicial. Mas a parte da escuta é polêmica. A parte da escuta é polêmica. Interceptação não há a menor dúvida, até porque a reserva de jurisdição está prevista na Constituição. Parte daquela noção de que nós temos direito à proteção da nossa privacidade, e esse é outro detalhe importante para entender as questões telemáticas. Eu gravar é um ato voluntário meu, né? Não é comum. Como é que eu posso dizer assim? Quando a gente fala em propriedade, as coisas que nos pertencem, logo a gente imagina assim, o carro, o celular, a casa, o imóvel. Mas uma conversa pertence a duas pessoas, pelo menos. Sim. Né? Aquela conversa o briefing anterior que nós tivemos para poder fazer a live, né? Aquilo ali pertence tanto a mim como a ti. Claro. Se pertence a mim e se pertence a ti, nós podemos utilizá-la da forma como se entende adequada, né? Essa é a grande regra. Obviamente, nós vamos tratar das questões de sigilo, tem o advogado, sim, vocês advogados, né? Defensores. Até uma questão de ética, ou pelo menos de educação, digamos assim, né? Olha, vou reproduzir um pedaço da nossa conversa, da nossa discussão aqui, alguma coisa assim, né? Exatamente. Em geral, é uma boa prática, uma boa conduta, digamos assim. Exatamente. Em geral, por exemplo, dou aula na FMP, né? Como tu leste no meu currículo. A FMP, quando realiza determinados eventos, esses eventos são gravados, nós autorizamos a divulgação da imagem. Sim. A divulgação da imagem, né? Agora, claro, tem uma relação, existem relações comerciais, existem relações contratuais, mas o que eu me refiro é, em específico, a conversa comum, né? Claro. O registro que fica das nossas conversas. E aqui é um detalhe extremamente relevante quando se fala de interceptação telemática e quando se fala de interceptação telefônica, ou quando se fala de acesso ao que é telemático e de acesso ao que é telefônico. As nossas conversas telefônicas, elas se encerram em si, vamos dizer assim, elas acabam em si mesmas. Nós desligamos o telefone e acabou a conversa. Mas e-mail fica armazenado, WhatsApp fica armazenado, Messenger fica armazenado, e é aí que os problemas começam a se formar, ou começam a ser discutidos nesse tema. Sim, porque tem que ser uma coisa... A interceptação é naquele momento e não desses dados que ficam salvos ou que ficam gravados numa memória de computador, numa memória do celular, de um tablet, é isso, né? Exatamente. A interceptação é em tempo real. A interceptação é em tempo real. Dá para fazer uma analogia, ou não digo uma analogia, dá para fazer um paralelo com os correios, com as cartas. Porque ao fim e ao cabo, né, a mensagem, eu te envio uma mensagem via WhatsApp. Por exemplo, quando o IARGS me convida para participar, me mandou uma mensagem via WhatsApp. O IARGS foi o remetente, eu fui o destinatário e o WhatsApp foi o encarregado de fazer a entrega da carta. Mal comparando, é o sistema antigo. É o correio. É o correio. Dentro da brincadeira que eu faço, né? Ser promotor do milênio passado. E eu vi aqui o desembargador Ricardo Pastel, que se juntou na nossa conversa. Ricardo Pastel, hoje desembargador, foi o secretário do meu concurso. Ele vai lembrar disso. Nós íamos para o interior do estado, nas promotorias de justiça, com uma caixinha arquivo embaixo do braço. Claro. E ali tinha envelope, tinha selo, tinha o cartão para nós utilizarmos no correio, tinha fita para substituição da máquina de escrever. Né? Então, era tudo num outro modelo. E nós fazíamos as comunicações, via de regra, por carta. Sim. Então, posta no correio, o correio entrega ao destinatário. Essa entrega, a partir do momento que eu posto essa carta no correio e existe um encarregado para fazer a entrega, né?
Enquanto ela não chegar na carta, na pessoa destinatária, ela pode ser interceptada. Sim, é A verdade. partir do momento que essa pessoa recebe a carta, não há mais interceptação, porque a conversa, vamos dizer assim, a conversa e o caminho já se encerraram. Ele vai Sim. guardar essa carta, ele armazena essa carta. Né? A informação já está com ele, né? Não A está mais informação se já produzindo. não está mais circulando, essa informação já está com ele. Então, a interceptação é ela em tempo real. É ela em tempo real. Depois que ela está armazenada, eu tenho dado. Sim. Eu tenho dado. Este dado já não é mais interceptado. Esse dado pode ser buscado. Buscado e apreendido, que são as regras Sim. da busca e apreensão do nosso código de processo penal. E aí é possível dizer que as exigências são diferentes. Sim, as formas de investigação, tudo é diferente, né? Tudo é diferente. Dentro daquilo que nós conversávamos antes, por que é importante fazer uma interceptação? Especialmente da interceptação telemática, né? Que é o nosso assunto. Pela Sim. agilidade, a qualidade da prova no momento em que ela é produzida. Né? Depois, se alguém buscar o meu aparelho celular ou o teu aparelho celular, óbvio que nós vamos encontrar registros de conversa, de e-mails, tudo. Mas no momento em que isso aconteceu, talvez já não seja mais tão relevante assim. Sim, né? até Então, para impedir um crime que vai acontecer, né? Que, não para provar algo que já aconteceu, né? Acho que é mais não, na verdade são os dois, né? A interceptação. Quando nós queremos acessar as comunicações que as pessoas fazem pelos aplicativos WhatsApp, Messenger, Instagram, as mensagens do Instagram, né, que a gente troca, tem o canal de mensagem. Quando nós queremos acessar isso, evidente, nós estamos atrás de uma prova. Essa prova tanto pode ser por fatos passados, mas pode que no curso disto nós saibamos de crimes que estão acontecendo. Que vai ocorrer. Sim. Exatamente. Aquilo que eu te comentei na nossa conversa anterior. Né? Numa interceptação telefônica, quando eu era promotor do júri de Canoas, por um dia se perdeu a continuidade da apuração de um homicídio. Não que se perdeu a continuidade da apuração, mas poderia ele ter sido evitado. Só que todo o trâmite da renovação da interceptação telefônica acabou que o fato em si não foi evitado. Né? Mas aí, na medida que eu vou falando, eu vou me lembrando tudo. E outra situação importante diz justamente respeito aos dados. Tá. Aos dados em si. Né? Quando é que vai caber a interceptação de cunho telemático? Da mesma forma que cabe para a interceptação telefônica. Crimes apenados com reclusão. Obviamente, indicativos da participação daquela pessoa, do titular daquele direito, vamos dizer assim, telemático, no crime. E a demonstração de que não é possível obter-se esta prova por outros meios. Né? Vamos lá, começando pelo fim. Por que se preserva, se deixa como uma espécie de carta na manga ou soldado de reserva? Porque nós estamos falando da intimidade nossa. Sim. Nós estamos falando da intimidade nossa, da nossa privacidade. E aí, bem, não preciso dizer, né? As pessoas se sentem muito mais à vontade escrevendo sobre algo do que falando sobre isso. Né? É muito comum aparecer, está sendo muito comum aparecer agora nas redes sociais uma propaganda do WhatsApp e que ela simboliza muita coisa dentro dessa noção da privacidade. É uma propaganda do WhatsApp de um casal, marido e mulher, os dois dentro de casa com 3 filhos. Né? E cada filho num lugar fazendo alguma coisa. E aí, o que se dá para depreender é que eles vão conversando no WhatsApp para que eles consigam se encontrar na lavanderia da casa. Isso.
Para né? ter um pouco de privacidade, Para né? ter um pouco de privacidade. Poder evitar um isso. pouquinho os filhos, é isso aí. Exato. Aquele momento daquele casal. É isso. A gente expõe a nossa privacidade e das mais variadas formas. Obviamente, num relacionamento amoroso, num relacionamento profissional, falando mal do chefe, sabe? É de tudo. Sim. É de tudo. E na medida em que nós temos que preservar a nossa privacidade, aí o legislador, ou ter preservado a nossa privacidade, abraço Viegas, meu colega de concurso, promotor de justiça aqui em Porto Alegre, na medida que há uma proteção constitucional à privacidade, nós não podemos, e tem todo sentido nisso, o Estado não pode se autorizar a sair interceptando a conversa de todo mundo. Sim, de todo mundo, né? Não tem Exato. como. Se nós conseguirmos buscar essa informação por outros meios, e aí vale vários, perícia, documento, prova testemunhal, bem, a gente aguarda. E aí acabo vinculando a outro assunto importante. É um direito material nosso. Né? Eu ter direito à minha privacidade é o meu direito do dia a dia. Por isso até o exemplo da propaganda, né? O casal que quer ter uma privacidade. É o direito do dia a dia. Né? E toda vez que nós violamos esse direito material, ou seja, que de alguma maneira nós não respeitemos a legislação para violar o direito material, nós estamos diante de uma prova ilícita. E a própria Constituição deixa claro, a prova ilícita ela é inadmissível. Ela é inadmissível. Sim, não pode, né? Não tem como. As possibilidades, existe uma certa possibilidade de uso, mas ela é muito... Sabe, ela é muito reduzida no caso concreto, vamos dizer assim. Ela é muito reduzida no caso concreto. Sim, temos uma pergunta. O que tu acha da ronda virtual por parte da polícia, professor? Explica, manda uma outra mensagem. Matheus é meu aluno. Foi meu aluno, na verdade. E é o meu orientando agora para a cadeira de TCC. Explica um pouquinho melhor o que é a ronda virtual. Eu não conheço assim, por esse termo eu não conheço, eu vou te ser bem franco. Então explica um pouquinho, Matheus. Bom, mas então, caracteriza a prova ilícita. Reclusão, né? Bom, o legislador brasileiro colocou aí qual é a excepcionalidade do direito à privacidade, é isso? Do direito à privacidade, exatamente. Sim. Quando que ele pode ser violado. Ele entende qual é o equilíbrio, qual é a proporcionalidade. Não é violado, né? Eu falei errado. Quando é que ele pode ser flexibilizado, digamos assim? Houve um caso em que a polícia, sem mandado de busca, efetuou uma ronda virtual agora durante a pandemia. Vamos chegar lá. Eu vou falar do plano um crime cibernético. Tá, eu vou falar isso de uma maneira genérica. Eu não conheço o caso, então não posso falar sobre o caso. Mas já chego. Agora que eu vi tua pergunta, eu já vou falar sobre ela. A reclusão, então, é a proporcionalidade. O que entende que justifica a quebra desse direito material? De alguma forma, não deixa de ser uma violação, né? O Estado está violando, sim, mas ele está autorizado a violar. Tá? E, obviamente, eu preciso saber se aquela pessoa tem envolvimento e eu preciso identificar essa pessoa, porque senão, daqui a pouco, qualquer um de nós pode estar sendo interceptado, qualquer um de nós, independentemente do foro, porque eu tenho prerrogativa de foro, por sim, exemplo, e aí daqui a pouco um juiz que não tem nenhuma relação com a minha prerrogativa de foro faz isso. Tá? Bom, eu vou pegar o gancho aqui da pergunta do Matheus e conseguir trabalhar outros detalhes que são importantes em relação a isso. Bom, o que é a questão, pelo que eu entendi, uma ronda virtual? Seria mais ou menos o seguinte, aí me corrija, Matheus, se eu entender errado. Se eu entendi errado. Uma ronda virtual é fazer uma fiscalização pelo mundo cibernético. Né? Fazer uma fiscalização pelo mundo cibernético. Ou seja, se entrou no computador... olhar os perfis do Facebook, do Instagram, é isso? Acredito que seja isso. Ao invés de fazer uma ronda
com o carro num bairro. Sim, eles estão cuidando que as pessoas postam na internet, né? Exatamente. Acho que é isso também, foi o que eu entendi, pelo menos. Exatamente. E aí vem uma situação que é extremamente importante, tá? Bom, a nossa privacidade, ela é protegida nas nossas comunicações que são de fato privadas. Privadas, sim. Que são de fato privadas. E aí que eu faço o que eu gosto do paralelo em relação à carta. Eu mando uma carta para ti. Então, assim, eu destinatário, eu remetente, escolhi a pessoa para quem destinar esta carta. E é ela que eu quero que leia que abra essa a carta, né? Que leia a carta. Exatamente, exatamente. Então, o que acontece? As mensagens de WhatsApp, elas são assim, né? Sim, se tu manda direto para uma pessoa, é só para ela, né? Se eu mandar para ti, sim. O Messenger do Facebook, idem. O e-mail, da mesma forma. Agora, tudo que está no Facebook é protegido pelo sigilo? Tudo que está no WhatsApp é protegido pelo sigilo? Não. E esse é o detalhe. E esse é o detalhe. Por exemplo, Instagram, WhatsApp, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Eles, eu mando para o Facebook, para o Twitter, para o Instagram uma mensagem. Esta mensagem vai ser disponibilizada para todos aqueles que eu dei acesso à minha conta. Só que o detalhe é, se tu tens uma conta aberta no Facebook ou no Instagram, qualquer um podendo acessar, pode olhar. É aberto ao público. Então, é possível fazer vontade, uma ronda virtual. Exato. Eu deixei aberto. Né? E esse fizeste uma consideração extremamente importante. Aquilo que eu deixar que as pessoas vejam, claro, eu estou falando aí de pessoas adultas, né? É diferente de criança, é diferente de adolescente, né? Exato. Mas tá, estamos concordando que é isso. Estamos falando de uma pessoa adulta que fez uma postagem porque quis e deixou aquilo aberto para todo mundo olhar porque quis. Vamos a partir desse princípio, que não é sem querer ou que foi um erro, sei lá. Não. Ela fez exatamente. Por livre, espontânea vontade e botou aquilo ali, escancarou. Vamos lá para as antigas aulas do direito civil, né? O que viciou a vontade é outro problema. Quem não tem vontade também é outro problema. Mas uma pessoa que tem vontade e essa vontade não é viciada, ela é livre e consciente, bem, o que ela postou, ela jogou no Facebook, o Facebook larga para todas as pessoas para quem eu deixei a conta aberta. Só que aí vem o outro detalhe. Eu posso ter minha conta pública, qualquer pessoa poder acessar, ou não, eu posso querer reduzir essa informação. Mas mesmo assim, essa informação pertence a qualquer pessoa que tiver acesso. Sim. Essa pessoa pode reproduzir, né? Eu não quero passar para a investigação o conteúdo. Entretanto, tu que tens acesso à minha página, pode fazer essa entrega. Pode fazer essa entrega. Pode fazer uma denúncia, né? Olha, eu vi na página do fulano de tal que ele fez uma festa, aglomeração, sei lá, uma coisa assim. Qualquer coisa. Né? Tá vendendo... Vou usar um exemplo bem que aconteceu comigo no ano passado. De novo, lá vou eu falar do meu currículo, né? Eu fui promotor do torcedor aqui em Porto Alegre durante o ano de 2019, parte do ano de 2019, né? Trabalhei com a doutora Karina e com o doutor Marçal, da Comissão de Prerrogativas da OAB, enfim, a OAB encaminhava eles ali por um acordo que existe com o juizado do torcedor. No final do ano passado, o último jogo Internacional e Atlético Mineiro do Campeonato Brasileiro, o último jogo do ano do Internacional. Né? Internacional já classificado para Libertadores, assim, não tinha... Era aquele jogo assim, para ser jogo de família, lá todo mundo levar filho, tudo acabar e ir embora. Né? Era para ser tranquilo. Era para ser tranquilo. E de fato o jogo foi. Mas o que aconteceu? Qual foi a peculiaridade? 3 torcidas organizadas do Internacional,
combinaram de sair do estádio, voltar para o estádio e fazer um determinado acerto de contas. Porque tem essa também, né? Tem essa. Eles também se acertam nas contas. Bom, eram 3 torcidas, 2 grupos contra 1, 2 grupos contra 1. Eu estava no estádio e saí um pouco antes da briga acontecer, né? E daqui a pouco eu tô em casa e começo a receber mensagem no celular. Olha, deu briga, começo a receber foto. E aí vem um áudio. Só, olha, parece que morreu um. Já tem tudo marcado no chão. Não morreu. Depois eu vi a cena, assim, Deus olhou para baixo e salvou o sujeito, né? Mas, enfim. Foi feio, foi uma coisa feia. Foi feio. Bom, então a gente enxerga aquilo, começa a ver aquele tipo de coisa, e liga para a brigada, claro. A brigada liga para a delegacia de polícia e vê o que está acontecendo, e as informações começam a chegar. E aí vem e chega ao nosso conhecimento da briga das torcidas. O que a gente faz? A gente, que eu falo, não só eu, mas a estrutura de segurança. Sim, todas as autoridades que estavam ali. Quem tinha que atuar naquele caso. Nós começamos se conseguiu acesso às imagens. A partir das imagens se fez a identificação de determinadas pessoas e se foi a rede social deles. Se foi ao Facebook. Claro. Bom, tinha foto, tinha vídeo da briga, tinha foto da briga. Eles postaram em rede social. Se vangloriando daquilo. Se vangloriando. As camisas, as faixas, os bonés. Bom, foi só recortar, colocar na petição, no pedido. Até nem sei em que condição eles estão hoje, até porque eu saí da promotoria do torcedor, não sei em que condição eles estão hoje. Mas houve 16 mandados de prisão, 13 conseguiram ser cumpridos. Talvez tenha sido, vou querer arriscar, talvez tenha sido a primeira vez na história da promotoria do torcedor que se houve uma prisão com tanta quantidade. Né? Bastante expressivo, né? Foi bastante expressivo, mas o que acontece? Foi só entrar no Facebook. Sim, não teve que fazer nada mais, né? Não, algumas outras coisas, sim, a gente investiga tudo, mas foi só buscar para mostrar mas a prova briga... mesmo, eles mesmos que produziram, né? E o motivo da briga era esse. E a gente sabe que as torcidas organizadas funcionam assim, né? Tem muito disso. Não tô aqui querendo generalizar, tem muita gente que se comporta na torcida organizada, que vai, faz festas, mas tem aquele pessoal também que acaba, e esse foi um exemplo, que acaba denegrindo a imagem das próprias torcidas. Bem, se essa ronda acontecer nesses dados, tá tudo certo. A questão, como eu disse, é aquilo que é privado. Isso sim, via de regra, precisa de autorização judicial. Tá? Grupo de WhatsApp. Lançou no grupo, lançou para todo mundo. A não ser que de fato haja... A não ser que de fato haja uma relação de sigilo. Digamos, eu te contrato, Ana Amélia, como minha advogada. Sim. As nossas conversas ali estão protegidas por sigilo, porque existe uma relação que, independentemente da forma como nós tenhamos contato, se foi por telefone, se foi por WhatsApp ou se foi pessoalmente, existe uma relação na qual eu tenho uma confiança em ti e preciso e, de uma certa forma, exijo o sigilo da tua parte. Né? Sim. E vice-versa. Mas se não é uma relação de sigilo propriamente dita, o que está lançado ali, está lançado ali. Posso pegar um outro exemplo, de novo, lá vou eu contar minhas histórias, né? Por isso que eu sou promotor há tanto tempo, a gente conta história. Eu presidi também a Comissão Disciplinar de Servidores do Ministério Público. Sim. E um dos casos que eu trabalhei ali foi de um servidor nosso que mandou para a estagiária uma mensagem pelo WhatsApp falando mal da chefia. Né? Tá. O que a estagiária pediu para levar, né? O que a estagiária fez? O que a estagiária fez? Bateu um print de tela, mandou para a promotora manda para nós. Foi instaurado a sindicância. Primeira alegação que ele faz, prova ilícita.
prova ilícita. Sim, porque mandei no privado, né? para... E aí, como é que se derrubou? Por isso. Bem, não é uma conversa protegida pelo sigilo, e na medida em que não é uma conversa protegida pelo sigilo, bom, tu entregaste para alguém. Este alguém vai fazer dessa conversa o uso que entender necessário. No caso, a estagiária querendo preservar a vaga de estágio, apresentou para a promotora de justiça. Agora, sofra as consequências. E aí, pensando agora sobre uma ótica probatória, né? Se eu tenho um print de uma conversa que eu tenho contigo, e eu apresento esse print de conversa, eu estou mostrando, olha, foi ela quem falou. Sim. E é muito forte essa prova. É difícil conseguir a desconstituição. Dizer claro, que tu não mandou aquilo ali, né? Aí aquelas... Claro, e são aquelas alegações, a desconstituição do contexto da conversa, eventual violação... Montagem, né? né? Enfim. Existe, mas o impacto é muito forte. Quando nós enxergamos as mensagens de alguém, o impacto é muito forte, né? Exatamente. Então, nesta visão probatória, tem isso. Né? E aí, aproveitando, porque tem um tema que é bastante... Até agora, vamos dizer assim, a discussão deu uma acalmada. Mas era um tema que vinha dando muita discussão, que era a questão do policial militar, ou do policial civil, enfim, que no momento da prisão em flagrante apreende o aparelho celular e faz o que se chama de devassa de WhatsApp. Tá. Ele próprio. Direto ali, sem ter autorização, sem ter nada. Tá. Sem ter nada. Ele fazer isso. Tá? Via de regra, a nossa jurisprudência entende que o policial militar não pode fazer isso, salvo com ordem judicial. Sim. Salvo com ordem judicial. Então, o flagrante que aconteceu na rua, esse flagrante, obviamente, pode demandar a apreensão do aparelho celular, né? A apreensão do aparelho celular, mas ele poder acessar o que é conteúdo protegido do aparelho celular, ele necessariamente precisa de uma ordem judicial. Tá? Essa é a grande compreensão que existe sobre a matéria. Porém, também a gente precisa... E aí de novo, vem as peculiaridades. Né? A gente também precisa compreender algumas coisas. Eu vou te usar como exemplo, porque é a pessoa que eu enxergo aqui na nossa live. Né? Tá. Eu te mando uma mensagem por WhatsApp e tu me responde essa mensagem. Né? Muito possivelmente agora, durante a nossa conversa, pode ter aparecido no teu aparelho celular notificações. Sim. Né? Fulano de tal, notificação. Fulana de tal, notificação. No meu, no teu, de qualquer um que esteja participando aqui. E é comum nós pegarmos o nosso aparelho celular, depois de um tempo, fomos fazer audiências, fomos chamados para uma reunião, estávamos dirigindo, e quando a gente abre, quer olhar o que tem na tela, aparecem vários banners de notificação. Né? Sim. Vamos lá. A conversa que está ali dentro, ela é protegida. O que eu te mandei é protegido. Agora, e isso eu preciso de ordem judicial. Sim, mas agora o que está ali na tela... Agora, esse dado que é visível, Ana Amélia, notificação de mensagem, isso não está protegido por sigilo. Por quê? Porque eu sei que a Ana Amélia me mandou uma mensagem. Agora, o que tem nessa mensagem? O que diz na mensagem não tem como saber. Não tem como saber. Aí, isso sim. E o conteúdo lá dentro, eu preciso da ordem. O conteúdo lá dentro, mas se pegar o celular, mexer assim na tela e aparecer aquilo ali, dá para dizer, olha, eu sei que o fulano de tal mandou uma mensagem para ele. O risco que tu, Ana Amélia, corres é de eu estar sendo investigado por algo, né? E eles acham, opa, por que a Ana Amélia está pedindo? Claro, o que essa pessoa tem, né? O que essa pessoa... Exato, daqui a pouco eles começarem a focar também
a Chama tua... atenção para a tua pessoa. Pode chamar atenção. Agora, independentemente de chamar ou não atenção, e aí não é o tema do momento da nossa conversa, mas este dado que está ali, se foi visto por alguém, essa informação não é protegida Não é? pelo sigilo. Não, Sim, essa informação não é. O que é protegido pelo sigilo é o conteúdo da conversa, porque isto sim é privado. sim, Isso sim é privado, tá? Claro, quando eu venho falando, quando eu falo, comento aqui que o policial não pode fazer a devassa ele próprio, né? No momento do flagrante, ele faz a apreensão, tá? Existem, e eu não posso negar isso, existem decisões que admitem que em determinadas situações pode ser feita a devassa naquele momento. A primeira sim, situação, um abraço pro meu colega do Espírito Santo, Rodrigo Monteiro, aqui, que nos honra com a presença. Primeira situação, um celular pode ser objeto de furto, né? E eu sim, sim, posso querer esse celular, buscar esse celular para poder te devolver. claro. Se ele é objeto de furto, grosso modo, se ele é objeto de furto, bom, vou lá, busco o aparelho celular, te devolvo. Ótimo, resolvido, a gente identificou qual é o aparelho, faz a avaliação, faz o que tem que fazer, devolve para a dona, no caso, e segue a investigação. Mas eu posso ter de fazer uma busca e apreensão de um aparelho celular porque eu quero o conteúdo daquele aparelho celular. Ele não foi Que o furtado, ele não foi roubado. objetivo era o celular. Então, assim, quando há... isso que eu quero pontuar. Quando já há uma ordem judicial autorizando a busca e apreensão de um determinado aparelho celular, de um computador, de um relógio, né? Porque nele tem prova, a autorização para busca já autoriza a devassa. Sim, Porque eu não já é quero... específico. Exato, porque assim, o que é a busca... Uma das modalidades da busca e apreensão é a busca e apreensão probatória. Ou seja, eu quero as provas que estão lá. Se eu preciso do aparelho celular para ter acesso... Desculpa, se eu preciso acessar a prova buscando um aparelho celular, o simples fato de eu buscar o aparelho para isso já está autorizando o acesso ao conteúdo dele. Existe também uma Sim, outra decisão, e isso também a jurisprudência vai mais ou menos, eu sempre digo mais ou menos se pacificando, porque amanhã sempre pode ser uma decisão nova, né? pode ter alguma diferente, mas a maioria é A no mesmo maioria nesse sentido. sentido. Sim, Tem uma decisão, Ana Amélia, do STJ, que autorizou a devassa de um celular no momento da apreensão dele sem ordem judicial, porque seria um caso de pornografia infantil. E qual foi? Não pela pornografia em si, mas é que a pornografia representa o que eu vou te dizer agora. Quando o tá, próprio aparelho celular é o corpo de delito, ou seja, nele que está sendo cometido o crime, claro. também haveria justificativa que afastaria a ordem judicial. Mas eu te confesso, e aí é desconhecimento meu, é a única decisão que eu conheço nesse sentido. Eu não conheço Sim, nem outra dizendo que não pode e não conheço nem outras autorizando. Eu sim, conheço essa decisão. apenas Né? uma. Apenas uma. Se alguém aqui que estiver participando conosco conhecer outras, enfim, à disposição. Adoro receber novas informações para postar em sala de Tá. aula. Doutor Rodrigo, a gente conversando agora, eu fiquei com uma dúvida. Pode ser uma bobagem que eu vou lhe perguntar, Não, tá? não é não. Fica tranquilo. Mas assim, ó, eu tô andando na rua ou eu fui na farmácia, né, que agora é onde pode ir, no supermercado, e encontrei um celular, tá? Tá. E se, para saber de quem é aquele celular, eu mexi no celular, eu vou estar cometendo algum ato de devassidade, que eu não sou uma autoridade policial, eu sei, não, né? Sim, Não sim, vou sim. estar num cumprimento de dever. Mas agora, porque, assim, será que eu vou estar cometendo um crime, tentando ajudar e, ao mesmo tempo, invadindo a privacidade da pessoa? Ana Amélia, assim, ó. Por isso que eu perguntei São se não era uma dois. bobagem. Não, não, não é. E não é, eu vou te dizer assim, ó, tem muita gente escrevendo sobre isso, sobre detalhes envolvendo isso, tá? Sim, É,
tu comentaste lá no início da nossa live, eu fiz mestrado e faço doutorado em Lisboa, e aí por conta disso, forçosamente nós temos que nós temos que caminhar para a busca de informação de outros países europeus. E, por exemplo, Sim, na Alemanha se discute se as regras de prova ilícita, né, se aplicam ao particular ou não. Se seria só o pois é. Estado, se seria só o Estado que poderia fazer isso ou não. Tá? Bom, independentemente de ser promotor de justiça, não é, claro que eu carrego um pouco daquilo que eu faço, é óbvio. Claro, Mas sim. eu acho que não se pode descartar a ilicitude por parte na medida de um particular fazer esses acessos. Eu acho que não se pode descartar isso. Tá? Até porque o réu pode produzir prova ilícita e o réu é particular. Pois Né? é. Bom, Claro, se eu não fizer nada com aquelas provas, tudo bem, né? Mas se eu espalhar alguma coisa a partir daquilo, aí é. Bom, aí já estou conjecturando muito. Não, mas vamos lá, tá? Né? Então, assim, primeira situação, né? Se tu entenderes que só o Estado está proibido de fazer essas coisas, bem, aí... Olha aí, doutor, 9 minutos alguém eu lhe disse já, que a gente chegava até o fim. É a Terezinha, Não tem a minha menor querida. dúvida. Já estão dando sinal amarelo. Tá? Mas isso é uma discussão mais teórica. Mas tem muita gente que escreve sobre isso, só para te dizer. Sim. Né? Mas vamos para o outro lado. Tá, eu caminhei na rua e encontrei um aparelho celular. Tá. E eu tento, de alguma maneira, buscar nele a identificação do proprietário. Isso, exatamente isso que eu pensei. Proprietário, localização, enfim. Tá? Bom, o que eu te digo em relação a isso? Tá? Não digo que seria uma excludente de ilicitude, né? Mas pode haver aí uma inexigibilidade de conduta diversa, o que no crime afasta a culpabilidade, e a culpabilidade é o pressuposto da responsabilização. Né? É o pressuposto da responsabilização. Pode haver. É. Por outro lado, também vai depender muito do uso que eu fizer dessa informação. Sim, aí já fica nessa minha outra ideia. Se eu não falar nada... Se eu acessei o e-mail de alguém nesse contexto... muito obrigado, doutora Sulamita. Espero ter justificado o convite. Se eu estou fazendo uso dessa informação para um fim específico, que é a localização de alguém, bem, a gente pode trabalhar com a noção da inexigibilidade de conduta diversa. Agora, eu localizo, mas eu já aproveitei, já vi uma foto ou já vi uma Passei conversa. Adiante, sim. Então, tudo aí é o famoso, que a gente costuma dizer em sala de aula, depende muito do caso concreto. Mas tem muito dessas situações assim. Né? Então, ainda que a gente partindo de uma regra mais teórica, só o Estado que não pode e o particular poderia, o que é uma discussão acadêmica, tudo, deixando ela de lado, vamos para o mundo da vida, né, que é o mundo da vida que nos interessa agora, nessa tua pergunta, aí vai depender muito disso. Né? Se for direcionado para a localização de alguém, bem, dá para a gente trabalhar, pensar na ideia de uma inexigibilidade. Agora, se eu me valer das outras informações para outros fins, daqui a pouco a pessoa perdeu e deixou o aplicativo do banco aberto. Sim, sim. Né? E aí quem pegou o celular consegue enxergar o saldo dessa pessoa. Bom, aí também tem todo um desdobramento que pode justificar, não apenas esse, mas outros crimes igualmente. Né? Perfeito. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Vamos ver o que a gente vai finalizar agora, porque com essa minha dúvida aí, vamos para outro mas foi excelente. E aí então já achei um ponto para finalizar aqui rapidinho. Tá? Uma coisa... obrigado, é a Kalin agradecendo. Muito obrigado. A doutora Kalin. Doutora Kalin, né? Tem mais essa. Doutora Kalin. Se não me engano, é conselheira da ordem. Se não me engano. Sim. Que eu quero dizer assim, o dado que está armazenado das conversas, isso é protegido por sigilo. Tá? Mas a legislação aceita
sigilo e ordem judicial por consequência. Os dados, por exemplo, de identificação da pessoa, aí já é outra coisa. Tá. Aí já é outra coisa. Eu posso Sim. pedir para as operadoras de telefonia ou de sinais de internet a identificar quem é o titular desta conta. Claro. Eu tenho CPF vinculado a essa conta. Quem é essa pessoa? É filho de quem? Onde mora? Isto é permitido ao Ministério Público e isso é permitido à autoridade policial, porque isso não é sigiloso. Para fins de investigação, claro. Claro, As operadoras não vão botar um... Antigamente até existia lista telefônica, né? Mas eles não vão botar todas as informações lá, não é isso. Mas para fins de investigação, se pode fazer a requisição direta sem a necessidade de ordem judicial, que são os dados de identificação. Tá? Sim, das não pessoas. precisa ter a ordem judicial. O próprio Ministério Público já pede direto, é isso? Já nós podemos pedir Tá. tanto das operadoras de internet, do cartão de crédito, justiça eleitoral, a legislação permite isso. Em alguns casos, de uma maneira elencando os crimes, mas de uma maneira, de forma geral, como isso não quebra sigilo, não quebra a intimidade da pessoa, e eu estou tratando de uma investigação, não vejo maiores problemas em poder se aproveitar para outros casos. De novo, não é a conversa, é a informação acerca da qualificação da pessoa. Os dados daquela pessoa. Exatamente. Quanto tempo temos ainda, tu que está controlando o cronômetro? É a Terezinha, eu estou sem relógio aqui perto, eu me basei só na Terezinha. Terezinha, quanto tempo? A Terezinha deu sinal antes do... Ela já agradeço coloca as palavras aí pra gente. que o pessoal vem me lançando aqui. Isso, eu nem consegui ler todo mundo, mas acho que é a Kali mesmo, a doutora Sulamita a Terezinha que colocou... Isso. A Gisele também. Dizendo aqui, tem 3 minutos, 3 minutos. 3 minutos. Bem, vamos lá, vamos tentar buscar alguma conversa rapidinha nesses 3 minutos. Acerca dos dados, das informações. E aí nós temos técnicas também que decorrem muito dessa interceptação telemática, que é, por exemplo, o agente infiltrado virtual. Nós temos a possibilidade de se infiltrar uma pessoa. E aí é diferente da interceptação. A interceptação é acompanhamento em tempo real. Agora, o agente virtual, ele passa a participar das atividades. Né? Ele tem uma autorização do Estado para, até um determinado limite, ele participar das atividades, inclusive até caso for, ter que cometer crime. Exemplo, um agente virtual que tem que entrar num contexto de pornografia infantil, de circulação com de um pornografia perfil para poder participar daquilo ali. Exatamente, porque o agente virtual ele precisa... mas o policial, por exemplo, ele vai circular foto. Existem Agora várias apareceu cautelas... aqui, viu, doutor Rodrigo? 1,54 restantes. Quando então, assim. já vamos para finalizar, então. Evidente que serão adotadas inúmeras cautelas para que esse policial esteja lá, mas ele, de alguma forma, ele precisa adquirir a confiança para que ele, infiltrado, busque informações. Então, isso também é uma avaliação. Que ele receba... Exatamente, mas isto é diferente da interceptação. Ele está participando do contexto. A interceptação é alguém oculto que não interage. Que está pegando aqueles dados ao mesmo tempo que eles estão sendo eles estão circulando. Eles estão em circulação. Sim. Eles estão no fluxo da conversa. Mas eu sou sujeito oculto. Eu não estou ali interagindo com ninguém está sabendo que tem aquilo ali, né? Exatamente. Agora, o agente virtual, o agente infiltrado já é diferente, né? Ele passa a inserir dentro da conversa. São técnicas de investigação distintas, mas estão de alguma forma relacionadas ao contexto dessas atividades telemáticas, né? Desse conteúdo telemático. Eu estou por ti, porque eu não sei quanto tempo a gente tem ainda. Não, 40 segundos. Muito, muito obrigado. Foi excelente. Lembrando, então,
Eu já deixo convite para uma próxima live. Convite agora, aceito. mais adiante. Convite E aceito. lembrando a todos, então, que estão nos assistindo, que amanhã temos live às 12 horas do Grupo de Direito e Estudos Tributários, com a mediação da doutora Mariana Koch. E quinta-feira, mediação da Terezinha, temos live com a doutora Andréia Scheffer sobre direito do trânsito e pandemia. Algo assim o título, deixa eu até ver aqui. Falta 9 segundos. Beijo, uma boa noite, doutor. Muito Então, obrigada. boa noite, tá? muito obrigado e à Boa noite a disposição. todos, Agradeço a todos. agradecemos.